Oi, meu povo! Seja bem-vindo ao canal Roteiro Pronto. Meu nome é Juliana e nesse vídeo eu vou sanar todas as dúvidas de vocês sobre Bariloche. Pra quem não sabe, eu viajei pra Bariloche em agosto do ano passado. Foi no início de agosto. A minha viagem durou 10 dias. Eu fiquei 3 dias em Buenos Aires e 7 dias em Bariloche. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal de Bariloche. Um vídeo eu dou um panorama geral, né, de Bariloche, tiro várias dúvidas. E nos outros vídeos eu mostro detalhadamente cada passeio que eu fiz, então vai lá conferir. Mas essas viagens internacionais, elas costumam deixar muitas dúvidas, não é mesmo? Então eu resolvi gravar esse vídeo para sanar as principais dúvidas de vocês. E para não perder o costume, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora para as dicas de Bariloche. Então vamos aos requisitos para ingressar na Argentina. Quem assistiu meu vídeo de Bariloche sabe que atualmente não é exigido nenhum requisito para entrar no país. Inclusive, os turistas brasileiros, eles podem entrar na Argentina portando um RG ou um passaporte. Então, nem mesmo o passaporte ele é obrigatório para entrar no país. Porém, tanto o passaporte quanto o RG, eles precisam estar dentro da validade de 10 anos. Então, se você emitiu esses documentos há mais de 10 anos, ele não é mais válido. Mas vale lembrar, para retornar ao Brasil, você precisa apresentar um comprovante de vacinação ou um teste negativo para Covid, né, até um dia antes da data do embarque. E apesar deles não terem me pedido, né, esse comprovante quando eu viajei em agosto, é importante você já viajar preparado. Vocês sabem, né, que antes a Argentina ela exigia um seguro viagem com cobertura para Covid para entrar no país, mas hoje em dia esse requisito ele não existe mais. Porém, é extremamente importante você já viajar preparado, ainda mais para um lugar como Bariloche, que faz muito frio, que tem aquelas atividades de neve. Já imaginou se acontece algum acidente e você precisa usar algum serviço de saúde lá e você não tem um seguro viagem? Então, se você não quer passar perrengue na sua viagem, eu indico para vocês a Seguros Promo, que é um site buscador e comparador de preços. Então, quando você pesquisa lá o plano, você vai ver várias coberturas com vários preços de várias empresas. E, gente, é muito barato. E eu tenho um cupom de desconto para vocês de 5%, então é só usar o meu cupom de desconto Roteiro Pronto 5, que vocês ganham 5% de desconto. Para quem tá assistindo esse vídeo na televisão, eu vou deixar aqui para vocês o QR Code, e para quem tá assistindo pelo celular, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do meu seguro viagem. Então é só usar o QR Code ou clicar no link que você vai ser direcionado para o site, e na hora de fazer o pagamento é só inserir o meu cupom de desconto Roteiro Pronto 5. Mas só lembrando que esses requisitos para entrar na Argentina, eles podem mudar a qualquer momento, então é importante você se manter informado sobre esses requisitos antes de você viajar. Outra coisa que me perguntaram bastante foi sobre passagem aérea. Muitas pessoas falando, né, que as passagens estão muito caras, como é que faz para poder diminuir o custo dessa passagem aérea, qual é a melhor companhia aérea para viajar para Bariloche, e aí eu vou compartilhar a minha experiência com vocês. O meu destino principal da viagem era Bariloche, só que quando eu pesquisava passagens aéreas do Brasil para Bariloche, as passagens aéreas estavam muito caras, tanto pagando em milhas quanto pagando em reais. Aí o que que eu fiz? Eu simulei um voo da minha cidade, né, de Goiânia para Buenos Aires, e depois de Buenos Aires para Bariloche, e eu vi que ficaria mais barato fazendo dessa forma, e também era uma oportunidade de conhecer um destino novo, né, que eu não conhecia Buenos Aires. Então assim eu fiz. Eu emiti uma passagem de Goiânia para Buenos Aires, eu paguei em milhas aéreas, mas eu vi que se eu pagasse em reais também ficaria mais em conta do que se eu emitisse direto para Bariloche. E depois eu emiti uma passagem aérea pagando em reais de Buenos Aires para Bariloche. Essa passagem ela custou R$1.050 ida e volta, e foi com a Aerolíneas Argentinas. E sobre a Aerolíneas Argentinas, eu vi muitos comentários negativos sobre a empresa na internet, né, que eles remarcam muito o voo, que eles atrasam bastante, mas comigo foi super tranquilo, eles não remarcaram nenhuma vez o voo e também foram super pontuais, tanto para ir quanto para voltar. O voo não teve nenhum atraso, então foi bem tranquilo. Em relação ao preço da passagem, eu oriento que vocês simulem o valor da passagem aérea saindo do Brasil e indo direto para Bariloche, e também saindo da sua cidade e indo para Buenos Aires, e depois de Buenos Aires para Bariloche, porque talvez pode ficar mais em conta. Em relação às companhias aéreas, a Aerolíneas Argentinas, ela opera com voo direto, né, do Brasil para Bariloche, então vocês podem pesquisar lá. Pesquisem também nas companhias aéreas nacionais, principalmente a Gol também faz voo direto para Bariloche.
Bariloche para vocês verem qual dessas companhias você encontra o melhor preço. E puxando esse gancho aí de passagem aérea, eu também vou falar sobre mala, que foi uma pergunta que eu recebi bastante por aqui. E muitas pessoas me perguntaram se eu despachei mala, quanto que custou para despachar. E sim, gente, eu despachei mala, porque na minha tarifa não estava incluso bagagem para despachar. E eu também não adquiri aquela maturidade para conseguir viajar só com mala de mão no inverno. Então sim, eu paguei para despachar a minha bagagem. Mas Juliana, na minha passagem tá incluso bagagem para despachar? Quanto que custa? Depende da tarifa que você comprou a sua passagem. Tem tarifa que tá incluso bagagem para despachar, tem tarifa que não tá incluso bagagem para despachar. Em relação ao valor cobrado, isso varia de companhia aérea para companhia aérea. Não é um valor fixo para todas as companhias aéreas. E outra coisa, esse valor também ele varia de acordo com a data que você vai comprar esse adicional de bagagem. Se, por exemplo, você deixar para comprar lá na hora no aeroporto, a tendência é que eles cobrem um valor mais elevado do que se você comprar esse adicional antecipadamente pela internet. Então, pesquisem se a tarifa de vocês está incluso ou não esse benefício. Pesquisem quanto que a companhia aérea que vocês estão viajando cobra para despachar bagagem e, se possível, tente pagar esse adicional de bagagem antecipadamente, porque lá no aeroporto costuma ser mais caro. Mas esse lance aí de pagar antecipadamente tem uma exceção. Se, por exemplo, você está viajando com aerolíneas argentinas, talvez seja interessante você pagar em pesos argentinos lá no aeroporto. Por exemplo, eu fiz uma viagem, né, de Buenos Aires para Argentina. Foi um voo interno, foi um voo nacional. E aí eles estavam cobrando 3.500 pesos para despachar a bagagem. Se, por exemplo, eu pagasse esse despacho pela internet, eu pagaria segundo a cotação do câmbio oficial, porque nesse caso eu ia precisar passar o cartão de crédito e o cartão de crédito ele segue a cotação do câmbio oficial. Mas aí eu deixei para pagar em pesos lá no aeroporto mesmo, lá na hora, porque eu tinha esses pesos, né? Eu tava vindo de Buenos Aires para Bariloche, e então eu consegui dar uma economizada. Esse despacho custou para mim R$63, porque na época R$1 era igual a 55 pesos, né? Hoje ainda fica mais barato, porque R$1 tá igual a 67 pesos no câmbio paralelo. Agora, para quem vai viajar direto do Brasil para Bariloche, não vai conseguir fazer isso, né? Porque você provavelmente não vai ter os pesos, mas aí você pode reservar uns pesos para quando você retornar, né, de Bariloche para o Brasil ou de Bariloche para Buenos Aires, que aí você vai conseguir dar uma economizadinha. E uma dúvida muito frequente das pessoas é sobre o clima. Juliana, tem neve em Bariloche no mês X? Juliana, tem neve em Bariloche no mês Y? Quando que neva em Bariloche? Muitas pessoas, principalmente nós brasileiros, né, queremos ir para Bariloche e ver nevar e ver neve, que são coisas bem diferentes. Se você quer ver a nevinha caindo lá do céu, o melhor mês para viajar para Bariloche é no mês de junho. Porém, no início de junho, talvez muitas programações de neve elas estejam fechadas, porque não tem aquela quantidade de neve acumulada o suficiente no solo para você conseguir fazer essas atividades de neve. Agora, se você quer ver muita neve acumulada no solo, que é ótimo para as atividades de neve, né, como esqui, enfim, os melhores meses para viajar para Bariloche são julho e agosto, principalmente o mês de agosto, que a cidade está mais vazia porque as férias já acabaram. Tá, Juliana, mas até que mês eu consigo esquiar em Bariloche? Depende da neve acumulada daquele ano. Naquele ano, nevar muito, algumas atividades, né, programações de neve, elas podem se estender até outubro. E só compartilhando com vocês como que tava o clima lá em Bariloche quando eu viajei. Falei pra vocês, né, que eu viajei no início de agosto. E um dia antes de chegar na cidade tinha nevado muito. Então, quando eu cheguei lá no centrinho de Bariloche, as ruas estavam cobertas com gelo, né, assim, onde tem grama, né, tava coberta com gelo, as árvores todas nevadinhas. Não, tava lindo, muito lindo. E aí, durante a semana, né, que eu tava lá, os dias estavam super ensolarados, super bonitos. Só que no penúltimo dia de viagem, o clima fechou. E nesse dia que o clima fechou, eu fui pro Cerro Catedral. E aí, como o clima tava fechado, também tava ventando um pouco, praticamente todos os teleféricos estavam fechados. Então a gente não tava conseguindo subir no cerro. O único teleférico que tava funcionando era que era um teleférico exclusivo para esquiadores, né? Então nesse dia eu fiquei só ali na base do cerro, fiquei muito triste. Mas enfim, aí no outro dia, que era o meu último dia de viagem, choveu horrores lá em Bariloche. E era o dia que eu ia pro Cerro Otto. Então, como eu vi pela internet que o teleférico lá ia estar
fechado, eu nem fui pra lá, fiquei ali andando pelo centrinho mesmo de Bariloche. Então, por conta do clima, né, nesses últimos dias da minha viagem, eu não consegui conhecer o Cerro Catedral como eu gostaria de ter conhecido, e eu também nem consegui conhecer o Cerro Outro. Ah, e detalhe, no dia que eu tava indo embora de Bariloche, nevou também. Então nevou um dia antes de eu chegar na cidade e nevou também na hora, gente, na hora que eu estava indo embora. E o que é que fica de lição pra vocês? Eu sei, né, que muitos brasileiros querem ir pra Bariloche e ver a nevinha lá, toda bonitinha, caindo do céu. Realmente deve ser incrível, mas vocês precisam saber que não tem nada melhor pra programação de uma viagem do que os dias ensolarados. Os dias ensolarados, os dias ficam lindos, as fotos então nem se fala, e as programações elas acontecem normalmente porque o clima tá bom. Já nos dias que nevam, né, apesar de você estar realizando ali seu grande sonho de ver a neve caindo, você precisa saber que esses dias ficam fechados, né, aquele clima meio embaçado, e o pior, algumas programações elas podem ficar suspensas, o que é muito ruim para sua viagem. Então cuidado com o que você anda desejando para sua viagem. Agora eu vou falar sobre câmbio, que é um assunto que gera muitas dúvidas em vocês. E agora eu descobri que o câmbio sofreu algumas mudanças lá na Argentina. Bora lá, vocês já sabem, né, que a Argentina ela tem vários tipos de câmbio, mas os principais, mais conhecidos pelos turistas, é o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Hoje em dia, né, o câmbio paralelo ele paga mais que o dobro do câmbio oficial. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023 e R$1 tá igual a 35 pesos no câmbio oficial e 67 pesos no câmbio paralelo. E existem basicamente duas formas de trocar reais por pesos no câmbio paralelo, que é as cuevas e a Western Union. As cuevas são casas de câmbio clandestina e o lado negativo de trocar reais por pesos nas cuevas é o risco de golpes, né? Como, por exemplo, receber notas falsas. E isso é muito fácil de acontecer, né? Uma vez que qualquer quantia que você vai lá trocar em cuevas, você sai com um bolo de dinheiro na mão e aí é muito difícil você ficar tentando conferir qual nota é verdadeira e qual nota é falsa. Já a Western Union é a melhor forma de trocar reais por pesos na Argentina, porque é uma empresa bem segura e não adianta, gente. Ela é a empresa com o melhor câmbio que existe. Já adianto que não é publicidade. Poderia ser, mas não é. Mas apesar da Western Union ter o melhor câmbio da Argentina, você precisa saber que as filas das agências costumam ser bem grandes. Também pode acontecer de você chegar na agência e não ter dinheiro disponível, você precisar ficar andando para encontrar alguma agência que tenha dinheiro para você sacar. E além disso, as agências só funcionam em horário comercial. No sábado elas não funcionam o dia inteiro e no domingo muitas agências não abrem. Inclusive, eu imaginava que todas as agências estavam fechadas no domingo, mas aí um seguidor me falou que em Buenos Aires, algumas agências, poucas, né, elas podem estar abertas no domingo, mas eu não sei se isso se aplica a Bariloche também. Durante a minha viagem, eu não tive essa informação de que funciona alguma agência lá no domingo, mas se alguém souber de alguma agência da Western Union que fica aberta em Bariloche no domingo, deixa aqui nos comentários para ajudar quem vai viajar para lá. E se vocês querem saber como usar a Western Union, ficar por dentro das melhores dicas de Buenos Aires e da Argentina, me segue lá no Instagram. Meu Instagram é @roteiroprontoOficial. Tem várias dicas de Bariloche, de Buenos Aires e vários outros lugares do Brasil e do mundo. E eu vou deixar o QR Code do meu Instagram aqui na tela. Então é só virar a câmera pro QR Code que vocês já vão cair lá no meu perfil. E também vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu já cheguei em Bariloche com pesos argentinos porque eu tava em Buenos Aires, mas os meus pesitos já estavam acabando. Então, quando eu cheguei em Buenos Aires, a primeira coisa que eu fiz foi ir em uma agência da Western Union pra sacar mais dinheiro e conseguir pagar as coisas na viagem. E aí, pra sacar o dinheiro, eu sempre utilizava a mesma agência, uma agência que ficava pertinho de onde eu tava hospedada, é uma agência pequenininha, mas que as filas lá eram menores que nas agências maiores, como por exemplo Carrefour. E as pessoas sempre me perguntavam qual era o limite de saque da agência. E eu vi que isso varia de agência para agência. Por exemplo, nas agências maiores, como o Carrefour, né, eles aceitam uma quantia maior de saque, porém as filas lá são bem grandes. Já nas agências menores, né, eles não costumam aceitar um saque tão elevado, mas as filas são menores. Aí o que eu fazia para não correr o risco de chegar lá naquela agência e não conseguir sacar o dinheiro porque não tinha, né, dinheiro disponível em caixa? Eu chegava lá, perguntava pro atendente quanto que eu poderia fazer de saque. E
aí dentro da agência eu fazia a transação pelo aplicativo. Como eu pagava em Pix, o dinheiro ficava disponível em poucos minutos e aí eu já ficava ali dentro da agência esperando o dinheiro ficar disponível. Quando mostrava que estava disponível, eu ia lá no caixa e sacava o dinheiro. Então essa é uma dica muito boa que vocês podem aplicar na viagem de vocês. Mas a dica de ouro mesmo é: chegue cedo nas agências. E quando eu falo cedo, é chegar no horário de abertura das agências, porque se você chegar mais tarde, você vai pegar muita fila, porque essas filas elas vão aumentando muito ao longo do dia. Tá, Juliana, mas eu vou chegar em Bariloche no sábado à tarde, as agências já vão estar fechadas, eu vou chegar no domingo, também não encontrei nenhuma agência que funciona no domingo. Como é que eu vou pagando as coisas da minha viagem até eu conseguir sacar o meu dinheiro? Você pode levar dólares, porque o dólar ele é aceito em praticamente todos os estabelecimentos e o dólar lá tem uma boa cotação. Ou você também pode pagar no cartão de crédito internacional Visa ou Mastercard. E essa é a nova mudança. Há alguns dias o governo da Argentina fez um acordo com a Visa e a Mastercard para que os turistas brasileiros tenham acesso, né, a uma cotação mais próxima do câmbio paralelo ao usar o cartão de crédito internacional lá no país. Isso é uma ótima notícia, né, porque isso quase que dobra o poder de compra ao usar os cartões de crédito dessa bandeira. Mas o ponto negativo de usar cartão de crédito em todas as viagens internacionais é que nós, brasileiros, pagamos o imposto IOF, que é de 5,38%. Ou seja, a cotação ela acaba ficando pior que a cotação da Western Union, porque ela se aproxima do câmbio paralelo, então ela não é igual e nem superior à do câmbio paralelo, e também nós precisamos pagar a taxa de 5,38% nas transações. Porém, é uma alternativa prática, né, para quem ainda não conseguiu trocar reais por pesos na Western Union e precisa fazer alguns pagamentos durante a viagem. Agora vamos falar de chip de internet. Durante a minha viagem eu usei o chip personal e achei super tranquilo, mas esse chip foi ganhado. Uma amiga minha viajou antes de mim e aí ela comprou o chip, né, usou o chip, e aí quando ela chegou no Brasil, ela me passou. Então eu já cheguei em Bariloche tendo um chip, né, cadastrado. Então não tive nenhuma preocupação em precisar ir em operadora, em fazer o cadastro. Então a minha única preocupação foi baixar o aplicativo deles, procurar um quiosco que vendesse o crédito e fazer a recarga no meu celular. E aí lá dentro do aplicativo eu comprava os pacotes de internet e utilizava. Mas as principais operadoras na Argentina são a Movistar, que é a Vivo aqui no Brasil, né, a Claro e o Personal. Mas os meus seguidores me falaram que as melhores operadoras ali na Argentina são a Movistar, né, que é a Vivo, e a Claro. E no quesito burocracia para fazer o cadastro, elas são bem menos burocráticas que a Personal, principalmente a Claro. A Claro é bem menos burocrática. E lá no centrinho de Bariloche tem várias operadoras espalhadas. Então é só você colocar no Google Maps Movistar Bariloche ou Claro Bariloche que você vai encontrar várias operadoras disponíveis. Então é só ir lá na operadora, comprar seu chip, fazer o cadastro e fazer a recarga de créditos no seu celular. Mas só lembrando que no aeroporto, tanto de Buenos Aires quanto de Bariloche, tem um Wi-Fi gratuito. Então você consegue chegar lá, se conectar no Wi-Fi e aí já entrar em contato com remes, com táxi, enfim, o que você precisar. Agora vamos falar sobre hospedagem. Um dos melhores lugares para ficar em Bariloche é no centrinho. Ficando no centrinho, você vai estar próximo dos principais restaurantes, lojinhas de chocolate, agências de turismo, lojas de aluguel de roupa, enfim. E a principal rua de Bariloche é a Rua Mitre, que ela é bem movimentada tanto de dia quanto à noite. Então se você conseguir ficar hospedado ali na Mitre, ótimo. Mas também se você escolher uma acomodação que fique na rua de baixo ou na rua de cima da Rua Mitre, você também estará super bem localizado. Mas você precisa saber que lá no centrinho você não vai encontrar aqueles hotéis com mega estruturas. Você pode encontrar, sim, hotéis confortáveis, com um bom serviço, mas eles costumam ser mais antiguinhos, viu? Quando eu fui para Bariloche, eu fiquei hospedada em um apartamento pelo Airbnb. Inclusive, eu vou deixar aqui o link para vocês, caso vocês se interessem. Não tem nenhuma parceria com apartamento, viu? Mas eu acabei escolhendo o Airbnb em relação a um hotel pelo Booking, por exemplo, porque quando eu pesquisei valores de hospedagem, eu achei os preços pelo Booking um pouco elevados, principalmente se eu quisesse ficar ali muito bem localizada. Mas
Mas chegando na Argentina, eu descobri que é possível economizar muito na sua hospedagem pelo Booking se você escolher uma acomodação que não requer pré-pagamento e se no momento do check-in você pagar em pesos argentinos que você trocou no câmbio paralelo. E agora, recentemente, eu também descobri que isso vale muito a pena se você pagar com o seu cartão de crédito da bandeira Visa ou Mastercard. O que acontece? Aquele valor que a gente vê lá no site é o valor convertido em reais, mas segundo a cotação do câmbio oficial. Então, se por exemplo eu encontrei uma acomodação no valor de R$1.000 todas as diárias, se eu converter essa acomodação de reais para pesos do câmbio oficial, essa acomodação sairia para mim no valor aí de 35 mil pesos, certo? Só que se eu levar esses R$1.000 lá para Argentina e trocar numa agência da Western Union, por exemplo, eu teria 67 mil pesos atualmente. Então eu pagaria os 35 mil pesos da acomodação e ainda me sobraria uma graninha boa para eu gastar durante a minha viagem. Só lembrando que isso também é válido para aluguel de carro, para compra de passagem, e outra opção que também vale muito a pena é você escolher uma acomodação que não requer pré-pagamento e no momento do check-in você paga usando o seu cartão internacional da bandeira Visa ou Mastercard. Como eu falei para vocês, recentemente o governo da Argentina permitiu que os cartões da bandeira Visa ou Mastercard pratiquem um câmbio bem próximo do câmbio paralelo. Então, atualmente, se você pagar hospedagens usando o seu cartão de crédito dessas bandeiras, além de ter uma cotação próxima do câmbio paralelo, você também consegue ter a isenção das hospedagens, que é de 21%. Porém, você precisa adicionar as taxas de IOF, que é de 5,38%. Tá, Juliana, eu tenho um cartão de crédito internacional da bandeira Visa ou Mastercard. O que vale mais a pena? Passar o cartão de crédito ou pagar em pesos argentinos? Aí você precisa avaliar. Então vamos lá. A Western Union ela é menos prática, porque você precisa chegar lá no seu destino, procurar uma agência que aceita o saque daquela quantia que você enviou, e você também precisa pegar filas. Então acaba dando um pouco mais de trabalho que se, por exemplo, você passar o seu cartão de crédito. Mas a Western Union, ela tem a cotação melhor que a do cartão de crédito, né? Apesar do cartão de crédito se aproximar do câmbio paralelo, não é igual e nem melhor que o câmbio paralelo. Mas quando você paga em pesos, você não tem a isenção de 21% do IVA. Porém, quando você paga com o cartão de crédito da bandeira Visa ou Mastercard, você tem a isenção de 21% do IVA. Mas quando você paga em pesos que você trocou no câmbio paralelo, você não precisa pagar o IOF de 5,38%. Já com o cartão de crédito dessas bandeiras, tem a taxa de IOF. Então você precisa avaliar essas questões e chegar em um consenso de qual opção é melhor para você. Só lembrando que para todo esse lance aí dar certo, você precisa escolher uma acomodação que não requer pré-pagamento. Para quem vai pagar em pesos, você precisa trocar os pesos no câmbio paralelo. Então, se você for chegar na cidade, por exemplo, no sábado à tarde ou no domingo, alguma agência tem que estar aberta para você fazer esse saque. E a hospedagem precisa aceitar em pagamento pesos. E se você for reservar pelo Booking, eu vou deixar o meu link aqui do Booking na descrição do vídeo. E reservando com o meu link, vocês ajudam muito, muito, muito o crescimento desse canal. E o melhor, vocês não pagam nada a mais por isso. Então vai lá, clica no meu link, reserva pelo meu link para dar uma forcinha aí no canal. Agora vamos falar sobre aluguel de roupas em Bariloche. Lá no centrinho de Bariloche tem várias lojas para aluguel de roupas de frio ou para aluguel de roupas impermeáveis, mas só para vocês saberem, eles não alugam segunda pele. Então segunda pele você precisa comprar. Eu não aluguei roupas de frio porque eu já tinha bastante, então eu não achei necessário. Mas para quem tem dúvidas sobre onde encontrar roupas de frio, eu gosto muito da Zara e da Shein. Lá você encontra roupas bonitas, né, e de qualidade boa. Para comprar segunda pele, eu indico a Decathlon. Lá tem várias opções com os mais variados preços. Quanto à roupa impermeável, eu aluguei todas as minhas peças lá em Bariloche. Lá tem várias lojinhas, né, lá no centro. Só que eu só fui em uma loja, que é a Patagônia Showroom. É a maior loja que tem lá em Bariloche. Eu acho que eles têm até mais unidades. Mas eu não queria perder tempo, então eu já fui na maior loja, que eu tinha certeza que eu ia encontrar tudo que eu tava precisando. Eu aluguei
aluguei macacão, eu aluguei bota impermeável, luva e óculos. O que eu menos usei foi a luva, porque eu não sinto muito frio nas mãos. E como eu precisava ficar toda hora mexendo no celular pra gravar as coisas, mexer na câmera, acabou que a luva me atrapalhou muito. Então pra mim foi bem desnecessário. No final das contas, quando eu tava com um pouco mais de frio na mão, eu usava a minha luvinha mesmo de pano que eu já tinha. E por que eu aluguei as roupas impermeáveis e eu não comprei? O que eu levei em consideração? Eu quase nunca faço viagens para destinos de neve, então ia ficar ali perdido no meu armário. E também são peças, né, que ocupam muito espaço no meu guarda-roupa. Eu não tenho muito espaço no meu guarda-roupa para poder deixar essas peças. Outra coisa é que o investimento em uma roupa impermeável de boa qualidade, ele é muito elevado. Então eu também não estava disposta a investir esse dinheiro. E a outra coisa é que roupa, né, impermeável, essas botas, esses macacões, eles ocupam muito espaço na mala. Como eu não tinha espaço na mala, eu não inventei de levar essas roupas do Brasil para Bariloche. Aí você precisa avaliar qual é a melhor alternativa para você nesse caso. E a minha dica para conseguir economizar no aluguel de roupas é reservar as atividades de neve para dias seguidos na viagem. Então, se por exemplo você vai fazer as atividades de neve no final da viagem, não vale a pena você pegar e alugar essas roupas lá no dia que você chega, né? Então deixa para reservar para os últimos dias de viagem. Por exemplo, Circuito Chico, passeio de barco, cervejaria Patagônia, são locais que você não tem aquele contato direto com a neve, né? Que você não faz atividade de neve. Então você pode ir com roupas de frio comum. E o que eu fiz? Eu deixei essas atividades para os primeiros dias da viagem e quando eu ia começar as atividades de neve, eu fui lá e reservei as minhas roupas. Agora, se você for fazer atividade de neve, como Pedras Blancas, Cerro Catedral, centro de esqui, aí você precisa usar as suas roupas impermeáveis. Agora vamos falar sobre locomoção, que também é um tópico que gera muitas dúvidas nas pessoas. Lá em Bariloche você pode se locomover de táxi, de remes, de ônibus, com as agências de turismo ou até com carro alugado. Só para vocês saberem, os táxis lá em Bariloche são como os táxis aqui no Brasil. Eles têm identificação de taxista, né? A cor, eles têm a plaquinha identificando e eles rodam com o taxímetro. Então você só sabe o valor da corrida ao final da viagem. E geralmente você solicita o táxi para fazer viagens mais curtas, né? Como andar ali no centrinho ou a curtas distâncias. Já o remes, ele é como se fosse um carro comum, né? Ele não tem identificação de taxista e geralmente eles funcionam através das agências de turismo. Então você entra geralmente em contato com a agência de turismo e faz o agendamento da corrida. Como eles não têm taxímetro, você combina o valor, inclusive pode dar até uma pechinchada. E aí o valor que você combinar com o motorista é o que você vai pagar ao final da sua viagem. Já para andar de transporte público lá em Bariloche, você só precisa comprar aqueles cartões SUB no quiosco. No quiosco mesmo você faz a recarga desse cartão e aí é só utilizar dentro do transporte público. Só lembrando que esses cartões, eles não são pessoais. Então, por exemplo, você pode comprar um cartão para dividir entre o grupo que você tá viajando. E eu acho até mais fácil porque às vezes um cartão tá carregado, outro não, e você acaba se confundindo ali. Porém, se o seu grupo de viagem fosse separar de você em algum momento, é importante que cada um tenha o seu cartão. Tá, Juliana, mas qual é o meio de transporte que eu utilizo na minha viagem? Depende do seu perfil de viajante. Se, por exemplo, você é um viajante mais econômico e está disposto a abrir mão do conforto para isso, eu recomendaria que você utilizasse o transporte público para os locais que o ônibus consegue chegar e para os locais onde o ônibus não consegue chegar, você utilizaria remes, que na minha opinião, pelo que eu vi ali, é a forma de transporte mais econômica depois do ônibus. Agora, se você não abre mão do conforto, da praticidade, está disposto a investir, você pode contratar os transfers das agências de turismo. Geralmente, quando você contrata algum passeio com alguma agência de turismo, no valor já está incluso transfer, a entrada naquele lugar. Apesar de ser a forma mais cara de fazer os passeios e de se locomover na cidade, acaba sendo a forma mais prática e cômoda. Agora, se você faz o perfil de viajante mais independente, talvez a melhor opção para você seja o carro alugado. Tá, Juliana, mas você acha que vale a pena alugar um carro em Bariloche? Eu acho que a melhor forma de se locomover em Bariloche é com o carro alugado. Porém, se a sua viagem for no inverno, você precisa levantar algumas questões. Você sabe dirigir na neve? Você sabe usar correntes nos pneus? Se a sua resposta for sim, acho que tudo bem você alugar um carro. Agora, se for não, talvez é melhor você repensar
nessa escolha. Agora, se você decidiu alugar um carro, eu vou deixar o meu link aqui da Rent Cars na descrição do vídeo, que é um parceiro meu e eu sempre utilizo Rent Cars nas minhas viagens. Só lembrando que se você deixar para pagar lá em pesos argentinos, você pode conseguir economizar bastante. E a nossa principal forma de locomoção ali no centrinho de Bariloche foi caminhando mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tava hospedada no final da Rua Mitre, então tava bem perto dos restaurantes, das lojinhas, então dava pra fazer praticamente tudo a pé. Agora, pra fazer os passeios, eu priorizava fazer os passeios de ônibus. Então os locais que eu consegui fazer de ônibus foi o Circuito Chico, foi Cervejaria Patagônia, Cerro Catedral e o Puerto Panuelo, que é o local de onde sai o barco pro passeio de Isla Victoria. E pra saber qual é o ônibus que você pega pra chegar em determinado local, é muito simples, gente. É só vocês abrirem o Google Maps, colocar onde vocês estão, pra onde vocês querem ir, que ele vai te dar qual ônibus você tem que pegar, que horas esse ônibus passa, onde ele passa, onde ele te deixa. Então, assim, é muito prático. Agora, por Pedras Blancas e pro Centro de Esqui Nórdico, eu fiz de Remes, porque lá o ônibus não chega, pelo menos no inverno não tava chegando. Eu não sei se em outras épocas chega lá. E aqui já vai a minha dica pra vocês. Se vocês forem utilizar Remes na viagem de vocês, já deixa tudo agendado, porque o que acontece? Geralmente as pessoas elas saem para os passeios todas nos mesmos horários e Bariloche não tem essa oferta de motoristas para essa quantidade de turistas. Então, se você deixar para encontrar o Remes na hora do passeio, muito provavelmente você vai ter dificuldade. E vale lembrar que nem taxista você vai achar disponível se você deixar para a última hora também. E no meu canal eu tenho um vídeo mostrando todos os detalhes dos passeios que eu fiz e como que eu fiz para chegar em cada um desses lugares. Como muitas pessoas pediram, eu vou deixar aqui na tela a foto do telefone da agência de turismo de Remes que eu utilizei em Bariloche. Só lembrando que eu não tenho nenhuma parceria com a agência, né? Eu paguei por todas as minhas viagens e também não me responsabilizo por nada que venha a acontecer. Eu tô deixando o telefone aqui para facilitar a vida de vocês, porque muita gente pediu. E sobre locomoção do aeroporto pro centro de Bariloche, você pode pegar um ônibus, o ônibus passa ali na porta do aeroporto, você pode pegar Remes, você pode pegar táxi, ou você pode contratar um transfer com a agência de turismo. E a minha dica é, se você for viajar para Bariloche e não for utilizar ônibus, eu já oriento que vocês já deixem o Remes, o táxi ou o transfer agendado, porque aquele aeroporto em alta temporada é uma loucura e se você não tiver um meio de transporte para chegar até o centro, você vai ficar muito tempo esperando. Sobre tomada, né? Parece ser uma coisa bem simples, mas se você for pego de surpresa ali na viagem, pode te dar uma baita dor de cabeça. A tomada lá em Bariloche, em Buenos Aires, na Argentina no geral, ela é diferente das tomadas do Brasil. Ela é uma tomada de 3 pinos, meio achatadinha. Então, a minha dica é, entre em contato com o local que você vai ficar hospedado para ver se lá tem uma extensão que se adapte ao seu aparelho, né, do Brasil. E caso lá não tenha, já providencie um adaptador para você levar para sua viagem, para evitar de passar perrengue. Já imaginou chegar lá no local onde você está hospedado e você não conseguir carregar o seu celular? Sobre preços, né? Eu até esqueci de falar sobre esse tópico no meu vídeo de Buenos Aires, mas é válido para Buenos Aires também. Se a gente for comparar Bariloche, né, com outras cidades turísticas brasileiras, a gente vê que a alimentação e passeios lá em Bariloche é barato. Por exemplo, eu gastei muito mais na minha viagem para Gramado do que a minha viagem para Bariloche. Mas os itens como eletrônicos, roupas, eu confesso que eu achei o mesmo preço ou até mais caro que no Brasil. E quando a gente vê roupas baratinhas demais, a qualidade não é tão boa. Por exemplo, lá na Rua Mitre, eu achei as roupas lá bem caras. Lá no Carrefour eu vi até umas roupas mais baratinhas, mas a qualidade era péssima. Então o meu segredo é foca na alimentação e foca nos passeios, que é sucesso. E por falar em alimentação, não deixem de conhecer o restaurante Alto El Fuego, que, gente, sério, é o melhor restaurante de Bariloche disparado. Sobre comunicação, que eu também esqueci de falar lá no meu vídeo de Buenos Aires, mas vale para Buenos Aires também. Eu vou ser franca, eu não sei absolutamente nada de espanhol, mas a gente chega lá, né, e manda aquele bom e velho portunhol. Como Bariloche, Buenos Aires são lugares muito frequentados por turistas
turistas brasileiros, eles entendem bem o nosso portunhol. Mas a minha dica para quem tá viajando para lá é aprender, né, alguns termos em espanhol, né, porque não vamos abusar da boa vontade do argentino. Outra coisa que meus seguidores me perguntaram muito foi sobre os passeios. Como vocês viram, né, eu já compartilhei com vocês aqui nos vídeos, eu fiz todos os meus passeios de maneira independente. Eu não contratei nenhuma agência de turismo pra nada. Como que eu fiz? Eu entrava no site oficial de cada um desses passeios. Então, se eu ia pro Cerro Alto, eu colocava lá no Google Cerro Alto, porque aí eu sabia qual era o horário de funcionamento daquele lugar, quanto que eles cobravam. Ali eles também davam orientações, né, que a gente precisava pro passeio. Então, eu conseguia basicamente todas as informações que eu precisava nesses sites. E para facilitar a vida de vocês, né, eu também fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que funciona cada um desses passeios, quanto que custa, como que é para chegar. E para facilitar mais ainda a vida de vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site oficial de cada um dos passeios que eu fiz e também dos que eu planejei fazer, né, mas não consegui fazer, como por exemplo o Cerro Alto, porque aí vocês conseguem se organizar melhor na viagem de vocês. Mas com exceção do centro de esqui nórdico, todos os outros passeios que eu fiz, eu deixei para comprar o ingresso lá na hora, na bilheteria. Pro centro de esqui nórdico, eu mandei mensagem pro WhatsApp deles um dia antes de eu fazer o passeio, né, eu ia fazer o passeio no dia seguinte, mandei mensagem um dia antes, e aí eu mandei mensagem reservando o passeio com eles e combinei de pagar o passeio no dia que eu chegasse lá, né, que no caso seria no dia seguinte. E deu super certo. Cheguei lá cedinho, paguei o passeio e já garanti a minha atividade. Juliana, mas você acha que é seguro eu deixar para reservar e pagar esses passeios no dia que eu chegar lá em Bariloche? O que eu penso sobre isso? Para aqueles passeios mais exclusivos, né, como aula de esqui, aqueles passeios em moto de neve, né, que tem um número limitado de pessoas, eu acho que é bem válido você reservar com antecedência. Quanto ao passeio de barco em Isla Victoria, né, que lá tem um número limitado de assentos, se você for viajar em julho, eu recomendo que você chegue na cidade e já tente comprar o seu ingresso lá para garantir já a sua vaga. Para esse passeio de barco em Isla Victoria, eu cheguei lá no porto mais ou menos 1 hora antes do passeio começar e comprei o ingresso para o mesmo dia e foi super tranquilo. Mas a minha viagem foi em agosto, né? Em agosto lá o número de turistas é menor do que em julho, por exemplo. Agora, se você quer praticidade, se você não tem paciência para ficar buscando informações, se você tem dificuldade em encontrar essas informações e se você quer investir nessa viagem que você está fazendo, contrate uma agência de turismo, porque vai ser muito mais prático. Por falar em passeio, 1 minuto de silêncio para exaltar aquela beleza de Bariloche. Meu Deus, o que é aquela cidade? Sério, assim, parece que foi tirada de um cenário de filme. É muito linda. Eu me senti na Suíça, para ser sincera, uma Suíça, só que em vez de eu pagar em francos suíços, eu pagava em pesos argentinos, que é bem melhor. Ai, gente, eu fiquei surpresa com a beleza de Bariloche. Com certeza é um destino que eu retornaria outras vezes, porque a cidade é linda, tem muita coisa para oferecer, a culinária é fantástica, então assim, só vai. E eu espero que vocês curtam muito a viagem de vocês, assim como eu curti a minha viagem. E eu espero que esse vídeo, todas essas dicas te ajudem a planejar e a economizar a sua viagem para Bariloche. Beijo, boa viagem, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram.